Vitrine de negócios chegou pra quem construiu e nunca parou. Na rádio, na rede, em todo lugar, sua história o mundo vai escutar. Fui celebrar com a Massa FM. Quem tem valor vai mais além. Se tem história pra mostrar, a hora é agora de se destacar. Vitrine de negócios, pra quem quer ser lembrado e nunca mais passar despercebido. Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição maravilhosa do nosso Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Evânia, tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo jóia, sempre uma alegria estar aqui nesse espaço com você, Ginês. Obrigada por abrir a sua casa aqui para a revista Celebrar e nossos convidados. Isso mesmo. Então, falando em convidados, nós também temos grandes parceiros nesse projeto, né? O Vitrine é feito de empresas que entendem a importância de se posicionar, de ocupar um espaço no mercado. E os nossos convidados, os nossos parceiros com essa visão são Colmeia Imobiliária, Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, da Ademicon, Piena Live Solutions e São Bento Incorporadora. Temos também, Ginês, a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, a Mude Imobiliária, a ICA Select, a SFT Imobiliária, a Marquesana Marcas e Patentes e a eForte Incorporadora. Ginês, e hoje nós temos uma convidada super especial no Vitrine de Negócios. Ela é empresária que vem transformando a forma de pensar a arquitetura, construção e a experiência de morar. À frente do Grupo Piena, Marcela Esperotto construiu uma trajetória marcada por visão, estratégia, inovação e sensibilidade para entender que espaços vão muito além de estética. Eles traduzem estilo de vida, comportamento e propósito. E como a nossa proposta aqui do Vitrine de Negócios é falar do empresário, é falar da visão, mas é falar também da parte humana, né? Então, por trás dessa empresária bastante arrojada, existe a mulher, existe a mãe, existe a sonhadora. E uma profissional, do que pouco que eu já conheci ela, que ela é muito inquieta. Ela busca aperfeiçoamento o tempo todo. E ela faz escolhas de construir a própria história. E é justamente essa história hoje, né? O CPF atrás do CNPJ, que queremos conhecer com mais profundidade nesse Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Marcela, é um privilégio ter você aqui com a gente. Eu sei que a Marcela, ela vive na ponte aérea, vive viajando. Eu não sei como que a gente conseguiu fazer essa entrevista com ela. Foi difícil, viu? Foi difícil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder a gente passar ainda mais conhecimento e dividir, né? Tudo que a gente constrói aí para Dourados também, ver as oportunidades que a gente tem no mercado. Agradeço vocês também por trazer isso, essa oportunidade de trazer aí mais pessoas para compartilhar as suas vidas. Eu quero começar pelo lado pessoal. O lado pessoal do que eu falei aqui no final, né? Você, apesar de muita experiência, você já é mãe, mas tem cara de menina, correto? É botox. Filhos, você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, bebês. Um de 2 anos e outro de 3 anos. E como que ficam os filhos no meio dessa... E essa pergunta vai fazer sentido lá na frente desse turbilhão de empresária que você é, né? Dessa inquietação toda com 2 filhos pequenos. Olha, eu acho que são muitos desafios e escolhas. Eu brinco que eu tenho energia para tudo. Quando tudo começou, há 12 anos atrás, eu não tinha filhos. Eu tenho, né, meu filho é o mais velho, né, tem 3 anos e meio. E exatamente por eles, há 3 anos e meio que eu dei a virada de chave. E eu saí do... eu trabalhava o dia inteiro, à noite, girava obras, né? Obras sendo obra. E foi daí que, por isso que hoje eu estudo tanto.
Exatamente, por conta disso. E ainda quero ter mais um, ainda, veja bem. Marcela, e você sempre sonhou em trabalhar no ramo da construção civil, como designer de interiores? Qual foi o momento que você decidiu ter isso como propósito na sua vida? Olha, eu me lembro, aos 7 anos, eu acordava à noite, de madrugada, porque eu queria desenhar cadeiras. Eu tinha um fascínio por cadeiras, até hoje eu tenho. Então eu desenhava, acordava. Então desde muito pequena, quando eu prestei vestibular, eu prestei para arquitetura. E em Dourados, né, na época. Isso eu já tinha morado em Balneário Camboriú, eu já morei quando jovem, quando criança eu já tinha morado na Bolívia, eu já tinha morado em São Paulo, eu tinha morado em vários lugares. Eu sou de Campo Grande, né, nascida em Campo Grande. E a gente era de Ponta Porã na época, né, inclusive. E aí eu falei, não, vamos fazer arquitetura. Em Dourados nem tinha designer de interiores, não existia, a profissão ainda não era reconhecida, essa profissão. E aí eu entrei na faculdade de arquitetura, onde eu fiz 4 anos de arquitetura, em Dourados. E aí eu falei, não gosto de arquitetura, eu gosto de interiores e eu quero me especializar. Porque eu acho que se eu me especializar, eu vou me destacar e eu vou ser única. Então, vou fazer isso. Me lembro que na época meu pai já é falecido e eu falei, pai, eu vou fazer designer de interiores em Balneário Camboriú, que era o Instituto Brasileiro de Designer de Interiores, vou voltar e vou estudar lá. Você falou pra ele isso no 4º ano de faculdade. Eu vou parar a faculdade. Sim. Ele surtou, ele falou, você está louca. Eu sempre dizia pra ele que eu ia contar isso em várias entrevistas. E eu tinha 20 anos quando eu falava isso, né? Hoje eu tô com 35, no caso, vou fazer 35 agora. E aí eu falava, não, eu quero, eu quero e cá estou eu, né? Sendo, sempre fazendo, eu quero, eu busco e normalmente, como dizem as meninas, eu consigo. E aí foi quando eu acho que assim, o grande situação, eu sempre soube aonde eu queria chegar. Sempre. E só que as coisas demoram, a gente tem que, né, ser paciente, né? Obviamente. Mas foi aí que tudo começou. Então eu me formei em design de interiores em Balneário Camboriú, voltei para Dourados e assumi a ideia de sou designer de interiores e me tornei, hoje a gente tem a Piena, ela tem mais de 400 metros quadrados de escritório. Eu tenho em média, pelas buscas que a gente já fez até esses tempos atrás, nós éramos o maior escritório de designers de interiores do estado do Mato Grosso do Sul. Eu não sei se ainda é, que eu não vi mais, mas imagino que sim. Focado nisso. Então, né, eu à frente aí desse escritório. Hoje, a Piena, o grupo, né, a Marcela Esperotto, eu falo, todo mundo fala, se transformou em Grupo Piena, mas na verdade... A Marcela Esperotto, ela só é CEO do Grupo Piena. Eu sou CEO do Grupo Piena e acompanho ali as meninas. Mas a verdade é que a Marcela Esperotto hoje está em busca, né, de um novo... de transbordar, né? Então, acho que é um transbordar já. E hoje o Grupo Piena vende arquitetura. Hoje eu vi a necessidade, quando eu atendia os meus clientes, de ter arquitetos parceiros. Então, por muito tempo eu tive arquitetos parceiros, até então eu falei, não, a Piena está preparada para ter a sua própria equipe. Marcela, voltando um pouco na sua história, quando você se formou e você abriu seu escritório aqui, que era Marcela Esperotto, houve um momento ali que você enxergou que já não era o suficiente e aí sim você resolveu abrir o Grupo Piena. Sim. Qual foi a sua mentalidade para haver esta mudança de trocar, né, o nome da sua empresa, que até então era o seu nome, para Piena? Isso é muito interessante porque é visão de negócio. Desde sempre eu tinha essa mentalidade. Desde quando eu criei o primeiro logo Marcela Esperotto, que era uma empresa, meu nome, e eu sabia a importância e o peso que aquilo teria. Mas todos os escritórios fazem isso. Uhum. Todos os grandes escritórios, Jacobs, Fernanda Marques, enfim, se a gente for pegar os maiores escritórios de arquitetura... É o nome do profissional, né? É o nome do profissional e arquitetos associados, ou enfim. Uhum. O nome do artista. Nome do artista, exato. Exato. E esse era o ponto que me pegava. Então eu segui a manada. Todo mundo faz assim. É Marcela Esperotto. O marketing falava, faz assim. Tá bom, concordo. Não, mas vou fazer assim. Hoje... eu entendo sobre equity, vendas de empresa. Hoje, como que um ser humano me faz uma empresa com o seu nome? Se você morrer a empresa. Então, assim, essa visão eu tinha uns 20 anos. Só que eu não sabia o que era, mas eu tinha.
E foi assim que foi construído. Então, muitos anos eu falava dos meus arquitetos, eu cheguei a ter 14, entre arquitetos, engenheiros e designers dentro da empresa, e eu falava, eu vou tirar o nome. Eles falavam, não, você não pode tirar seu nome. Você já tinha construído. O seu nome é sua marca. Você não vai fazer, mas a marca é minha. Essa sou eu, não é vocês. Às vezes você tá fazendo, é o meu que vai, né? Interessante que ela não teve esse apego, né? Não tem. Mas é porque eu não sou artista. Tipo assim, eu não quero mais meu nome. Eu falei, olha, eu acho que essa é a vertente. Então foi aí que surgiu, eu contratei um branding, foram 4 meses de estudo pra surgir o nome Piena. Então tudo que eu faço tem sempre muito posicionamento e estratégia. E a pergunta básica, o que é Piena? Piena significa plena em italiano, porque Esperotto é italiano, então se chama Esperotto Piena. Porque todos os meus clientes viajavam enquanto eu fazia. Todos os meus clientes eu ligava. Um tá em Miami, o outro tá nos Estados Unidos, o outro tá na China, o outro tá não sei onde. Eles ficavam na Alemanha, eles ficavam viajando 20, 30 dias e a gente tocando a obra. Então foi daí que surgiu o Piena. Enquanto nós estamos, você vai ficar pleno enquanto a gente vai cuidar do seu patrimônio. Foi assim que surgiu o nome Piena. Hoje a gente tem brindes, né, agora que a gente tá fazendo, tudo de viagens, por quê? Mas tudo tem um sentido e um porquê. E isso é posicionamento de marca. Então, quando a gente vê não sei, grandes marcas como Coca-Cola, né, e outras marcas fazendo posicionamento do caminhão do Natal, posicionamento de marca. Então, tudo é pensado. Hoje eu estudo muito sobre branding, sobre marca, é fantástico. É a imagem e a mensagem que quer passar. Exatamente. Isso de forma clara. Mas você me perguntou, onde foi a troca que eu realmente saí e falei, não, chegou o momento, a Marcela Esperotto agora se tornou uma marca pessoal, é um branding pessoal meu, onde hoje, né, vendo as mentorias e qualquer outra coisa que eu quero fazer, porque a marca foi criada, ela está consolidada. E o Grupo Piena, quando, né, se tornou, eu falei, não, vai ser o Grupo Piena, porque tem vários arquitetos lá dentro. Não se baseia em mim mais, eu falo que eu tô ali só dou palpite. Marcela, a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa virada tua. Não é com a virada, eu acho que é uma visão da parte de mentoria. Mas eu queria explorar um pouquinho mais da Piena, que é a essência, né? Você falou designer de interiores. E tá aqui ainda na minha cabeça a tua primeira resposta, que com 7 anos você começou a desenhar cadeiras. Então, são 2 perguntas numa só, tá? Aproveitando aqui. Como que saiu o desenho? Com 7 anos, se você gostou ou não do resultado. E o segundo, assim, qual é a tua parte inspiracional? Olha, eu imagino uma casa, eu imagino a família. Enfim, o que a Marcela enxerga para desenvolver um projeto? Eu gosto de pessoas. Esse é o meu segredo. Se perguntar qual é o teu segredo, eu entendo de pessoas. É isso. Eu não entendo de marcas, eu entendo... tem a marca tal, tem a casa tal, tem não sei o que tal, a arte, o artista. Tá, o que você precisa? Eu não me importo, é como se eu entrasse em um mundo... o que você precisa. Então eu falo, o cliente, ele é leigo. Se ele soubesse, ele não te contratava. O trabalho do profissional, do arquiteto, e o que eu esperaria se eu contratasse um arquiteto, é a tua casa, a tua essência, o teu negócio, o teu sonho. Eu acho que a arquitetura, ela é um sonho grande e de grande investimento. Você vai fazer um negócio, normalmente, você vai pedir empréstimo, às vezes, no banco, você vai... Tipo assim, é um compromisso. Você não tá comprando uma peça de roupa. Você tá... É um futuro. É algo grande. Você tá comprando futuro. E você tá comprando tempo. Então, assim, eu acho que quando a pessoa chega em mim, o segredo, né? O que você tem segredo 12 anos atendendo clientes? O que seus clientes gostam de você? Quais são os depoimentos? Ela sabia exatamente o que eu queria. Eu tenho um depoimento, assim, de uma cliente, ela pensou em mim. Ela lutou por mim. Ou seja, é extrair aquilo. Extrair aquela essência da pessoa. A essência da pessoa. É sobre pessoas, não é sobre design. E já aconteceu de algum cliente chegar para você com um projeto que você, conversando com o cliente, você viu que aquele projeto não era para ele, não ia dar certo para ele e você desmistificou? Isso é comum? É comum. E muitos... tem projetos que eu já olho e falo, não vai dar certo. Às vezes ele tem, eu tava falando, essa foi a pauta agora que eu tava treinando as meninas, fazendo esse treinamento. Eu falei, às vezes não vai dar certo, o cliente às vezes você até mostra e ele fala, não, realmente você tá certo. Mas é um processo, você tem que convencer. Então por isso que eu falo muito sobre vendas.
A gente vende um projeto o tempo inteiro. Você vende a ideia, você vende o produto, aí você tem que vender os móveis, aí você tem que vender as equipes. Porque às vezes no papel ali é muito bonito, mas não funciona às vezes para aquele casal, para aquela família, né? Muitas vezes não funciona. Então é muito, muito incrível, uma coisa que eu falo muito, né? No começo eu fazia as casas, a primeira casa da pessoa, hoje eu faço a última. Então a pessoa nunca mais vai fazer uma casa dela. A última experiência de obra às vezes é comigo. Então existe um peso que eu passo isso pro Grupo Piena e as meninas são treinadas nessa mesma visão. Se importe com pessoas, depois você vai deixar bonito. E o mínimo que eu espero é que esteja bonito, já que é o seu trabalho. É meio que lógico. É meio lógico que tá bonito. E o que mais? Manda mais, né? Além da beleza, é funcional. E é funcional, como você disse, para aquela pessoa. Eu acho que é totalmente sentimento. Nem tudo que é importante para você é importante para você. Casa é algo relacional. É algo interno dentro da pessoa. Algo que carrega histórias e muitas vezes, né, a pessoa sonha uma vida em ter uma casa, não teve na infância, então eu vou lá. Então, e é por isso que eu estudo tanto, né? Então, estudar PNL ou estudar pessoas, acho que é a base. Pessoas, é a base. Casa ou comercial? Então. Projetos que a Piena e a Marcela... A Piena hoje se posiciona como projetos comerciais, especialista nisso, por eu ter uma bagagem muito grande. Os maiores empreendimentos, eu posso dizer isso, foram feitos pela Piena, pela Marcela Esperotto, né, por mim. E eu tenho hoje esse know-how empresarial por estudar tantas empresas e trazer empresários de fora. Então, assim, eu estar em lugares e falar e saber quanto custa, quanto tempo demora, se faz sentido, se não faz. Então, eu tenho esse viés, esse puxado eu falo que meu TCC até foi loja, né? Esse viés puxado para a área empresarial, por ser voltada para esse meio mais de vendas. Enfim, eu sou vendedora nata, né? Eu falo que eu vendo até coco na praia com design. Vendedora nata. Mas a gente atende, né? A gente atende residencial, mas eu falo assim, o comercial, ele tem meu coração, é um projeto normalmente mais rápido, mais fluido. Como, pensando na parte empresarial, dicas, né? Isso aí para a parte de arquitetura, ele é mais rentável. O comercial. Ele é mais rápido. E quando eu falo de comercial, que tipo de comercial? Escritório, academia ou tem de tudo? Tem de tudo. Hoje a gente tem especialidade em clínicas médicas. Hoje em Dourados a gente fez como SAD, né, a parte de interiores, clínicas, clientes Dani Nunes, Milena Piacentini, são grandes, né, médicas referências, Joyce Tetila. Teve algumas interiores que eu vim sempre trazendo isso, né? A clínica da Milena, a gente já está na segunda clínica dela também atendendo ela. Fora... ambientes corporativos grandes, assim, como a Imobiliária Terra de Ponta Porã, a Imobiliária, a sala de reunião foi feita por mim. Então, assim, esse estudo, né, a Biofit do Rommel. Então, assim, são vários, assim, pimenta doce há quantos anos, né? Agora a Vanise até vendeu a pimenta doce, mas são inúmeras lojas. Larissa Viscardi, que tinha aqui na esquina. Então, são muitas lojas, muitos comércios, muitas clínicas, muitos médicos que já foram atendidos, dentistas, e esse viés o chefe júnior também, né, o de casa. E é interessante porque, como o chefe júnior, grande cliente meu, a gente buscou essa casa pro restaurante dele. Ficou lindíssimo, durante aliás. 6 meses. Foram vários empreendimentos visitados, procurando. E eu falava, esse aqui não vai dar. Esse aqui não entra, esse aqui não dá no orçamento. Esse aqui eu vou ter que mexer demais. Não, esse aqui, a hora que a gente entrou aonde é hoje, todo mundo fala, nossa, onde você conseguiu aquela janela de madeira? As pessoas, toda vez que me encontram lá, perguntam. Eu falo, ela estava aqui, foi justamente por isso que a gente pegou essa casa. Era exatamente toda aquela situação que a gente queria. Então a gente trabalha ao nosso favor, né? Assim como os grandes empresários. Então, normalmente a gente faz esse trabalho. Hoje eu brinco, eu falo, não compra uma casa sem falar comigo. Não compra um empreendimento. Porque às vezes você aluga, aí depois você chega e fala, mas pra que você fez isso, criatura? Então, assim, é uma clínica. Aí eu olho, eu não tenho acessibilidade, eu não tenho água, eu tenho que ter encanamento, eu tenho que trocar. Né? Aí eu falo, não vai dar. Cancela o contrato. Ou muitas vezes eu negocio, eu falo, vai demorar tantos meses, você negocia o contrato pra chegar a tanto, porque isso vai dar tanto de retorno. Então, assim, eu falo hoje, né? Quanto de ROI, quanto de retorno te dá esse projeto que você está contratando? Então,
Então hoje a gente não vende só um projeto de design, eu vendo ROI, eu vendo retorno financeiro. E é uma coisa que eu sempre falo, o comercial, ele tem que ser bonito, mas ele tem que se pagar. Não fecha a conta, bem. E como que mensura isso? Agora me deu uma curiosidade. Você faz um projeto, você consegue já fazer uma projeção, um cálculo de quanto aquilo vai dar de retorno, independente do segmento? Hoje a Piena, ela vende projeto e EVF, estudo de viabilidade financeira. E eu corro os dois ao mesmo tempo. Então, ou seja, no meio que a gente tá... Eu não te apresento um projeto para depois te dizer quanto custa. Você pode achar lindo. Aí eu falo que depende do lindo, depende de quanto custa. Pode ser bonito, pode ser feio, dependendo do valor das coisas. Entendi. Então eu gosto de vender obra pronta, né? Eu não gosto de vender projeto. Acho que projeto não... Imagem, computador aceita tudo, papel aceita tudo. Eu quero saber quanto custa e quanto tempo demora. Então a gente tenta sempre olhar com cuidado. Eu trabalho muito com internet, eu trago coisas de outros países, eu já tenho essa vertente muito grande, né? Eu acho que o mundo hoje ele é muito conectado, não tem por que não aproveitar essas oportunidades. Então a gente olha para isso, o que compensa, o que não compensa, o que vale a pena. Algumas empresas também que a gente fez, né, já que também, até no meio da construção civil, né, agora, por exemplo, a gente estava fazendo reformas, enfim, são lojas grandes de construção civil que tem em Dourados que contratam o Grupo Piena, que são parceiros meus que me vendem os produtos e eu chego e falo, gente, não faz isso que não vai vender. Aí eles falam, nossa, Marcela, até que estava certo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês acham que eu tô brincando aqui? Eu falo, é muito tempo fazendo comércio. Então, assim, eu entendo do projeto de todos os setores, né? Então, eu entendo do seu problema, eu entendo da sua dor, aí eu entendo da dor do outro, eu entendo da dor do outro. E eu conecto clínicas também, né? Salão de beleza. Hoje eu conecto, eu falo, cara, você... Porque no meio do projeto é um relacionamento. Então a gente desenvolve até as logos junto com o cliente, porque tem que casar, né? O negócio tem que conversar. Aí você tem que mergulhar no segmento. Né? Por exemplo, se é uma academia, você tem que mergulhar no segmento quem fitness. Quem é o público-alvo? Eu Exato. falo, isso não é pra você. Se é uma clínica... Isso é o seu público. Mas imagina a van, né? Sei lá. Que interessante isso. Sei lá, o velho da van fala assim, não, eu quero fazer uma loja do meu estilo. Eu falo, quem é teu público-alvo? Ah, meu público-alvo é BC, meu público-alvo... Cara, você vai fazer pra esse público, você não vai vender, filho. Tem que ser coerente, né? Porque o projeto, o seu espaço, ele tem que ele tem que te ajudar a vender. Atrair o público. Senão eu faço uma coisa, o elefante cor-de-rosa, teu cliente lascou, o cara não vai entrar no teu negócio. Você vai perder venda? Não faça isso com a sua própria vida, entendeu? Então hoje a gente tem essa vertente aí, né, dessa consultoria justamente pra isso. Porque às vezes a pessoa ela acha que aquilo é certo, mas ela nunca parou para pensar que aquela arquitetura vai expulsar, porque a arquitetura ela fala por si só. A arquitetura ela comunica. A primeira coisa que a pessoa vai ver é a fachada. Então, primeiro ela olha a fachada, depois ela pensa se ela vai entrar no seu estabelecimento, na sua loja ou não. Aí você tem que ter cuidado com o atendimento, tem que ter cuidado com isso, com aquilo. Mas como está a arquitetura do seu negócio? Está condizendo com o que você está vendendo ou não? Né? Então, acho que é muito essa pergunta. E muitas vezes a pessoa pode errar feio nisso. É grave isso. É um erro muito grave para acontecer. Ginese, escutando a Marcela falar, a gente percebe que ela é uma mulher bastante decidida e às vezes até desapegada a ponto de, no último ano da faculdade dela, resolver trocar o curso, né? Houve alguma decisão que foi bastante difícil para você emocionalmente dentro da sua profissão? Porque pela maneira que você fala, é uma mulher bastante direta, né? Houve algo que foi bastante difícil para você? Foram várias coisas que eu já passei ao longo desses Eu acho que eu entendi a pergunta da Evânia. Porque assim, parece que nada é difícil para ela. Parece que ela decidiu e pronto, acabou, né? Tem alguma questão emocional? Eu tô em dúvida, porque parece que você não fica em dúvida. Eu tô sempre em dúvida. Eu penso muito, eu sou muito estrategista. Eu penso e estudo muito antes de tomar uma decisão. Mas ao longo da profissão, várias vezes eu pensei em parar. Várias vezes. Eu tive... O falecimento do meu pai, em 2019, foi gravíssimo pra mim. Gravíssimo. Te abalou. Me abalou muito. Antes disso, perdi minha avó em 2018. Eu tive um irmão que se acidentou, meu irmão, né? Hoje ele tá ótimo, médico aí, fazendo medicina, mas ele... Na época, eu lembro que eu estava fazendo... Inclusive, eu estava fazendo pimenta doce na época. E fazia a casa do Rafa. E eu lembro que na época eu tava na UTI e eu tava com a chave
da loja. E aí os caras tinham que ir lá, porque era 11 horas, nós estávamos terminando, porque é comércio, você tem que terminar rápido, né? Você tem prazo. E eu tive que descer. Então, assim, muitas vezes, o meu marido quase morreu de Covid. Então, assim, gente, eu já passei por tanta coisa. Eu falo que se eu conto, a pessoa chora. São desafios. São muitos desafios. Além dos meus filhos, que foi os nascimentos dos meus filhos também me pegaram a paro, continuo. E o Henrique ficou na UTI também. Então, assim, foram coisas... Hoje, né, eu falo rapidamente, porque são várias situações que eu digo que eu fiquei entre a vida e a morte. E hoje, muitos me perguntam, né? Até Flávio Augusto comentou, você tem que escrever um livro, as pessoas. Ele falou pra todo mundo, né? Se escrevam livros. E me perguntaram qual livro se escreveria. E o meu livro se chamaria Pessoas Morrem. A minha, você me pergunta por que eu não tenho dúvida, ou por que eu sou tão direta? Porque pessoas morrem. O tempo, ele é muito rápido. A decisão, a tomada de decisão hoje eu tenho meus filhos, não tô dando tempo pra eles, mas eu também quero continuar, então como é que eu resolvo? Então eu falo que antes do meu pai morrer, eu tinha problema. Hoje eu não tenho mais problema, eu falo, já enterrei meu pai, o que vier ao traço, como dizia a Hebe Camargo. A Hebe Camargo falou exatamente isso quando ela estava no camarim. Chegaram pra ela assim, Hebe, tem um problema, tá acontecendo tal coisa na SBT. Ela falava, não tem problema, eu enterrei meu pai, o que vier ao traço. Então assim, hoje eu falo assim, o único problema realmente é a morte. Eu vivi isso, sei da dor e por isso hoje eu sou tão resolutiva. Porque não existe nada que não possa ser resolvido e feito. Claro que, empresarialmente falando, estratégia tira a emoção. Tira a emoção. Pega a estratégia. O que realmente... Vamos falar em ROI, vamos falar em retorno. Ah, mas aí você é muito frio. Não. Isso vai dar retorno? O que eu vou ter com isso? Tempo com meus filhos. O que eu vou ganhar quando eu fizer isso? Tempo com os meus filhos. Então, tudo que eu faço hoje é para estar com os meus filhos. Então, hoje, né, a gente pergunta, por que você está estudando tanto? Porque eu aprendi a trabalhar. Eu aprendi a administrar, eu aprendi a delegar, né, e não delargar. Existe uma diferença. E agora, na última viagem com o Flávio Augusto, eu também aprendi que existe uma diferença muito grande entre escalar e escalonar. E isso é um cuidado que muitas vezes o empresário não tem. E eu muitas vezes já me perdi nisso. Mas, né, para justamente não dar ponto sem nó e fazer o que é certo com base nas dificuldades que eu já vivi, por isso que hoje eu olho tanto, eu falei que eu tô igual o jacarezinho olhando só o zoinho, para ver para onde vai o mercado financeiro hoje. Para onde estamos indo, qual é o futuro. Mercado imobiliário, ele é um mercado muito sólido. Eu domino o mercado imobiliário, por isso, né, dentro desse mercado. Mas existem lugares, épocas e tempos. Eu acho o máximo do mercado imobiliário porque o mundo é grande e você pode investir em qualquer lugar do mundo, né? Então é um mercado próspero. Sempre, todo mundo tem que morar em algum lugar, né? Todo mundo mora em algum lugar. Então, assim, não é fácil, nada é fácil. Tudo é com muita base, muito estudo. E muita persistência. É muita persistência. Então amanhã, né, eu tô indo viajar às 6 horas da manhã, eu tô aqui. Mas é saber, a gente tem um compromisso, como diz o Flávio, quem faz o que quer é criança, a gente faz o que tem que ser feito. Bem, só pra gente pontuar aqui, eu acho que é importante, considero que é muito importante. Você citou aqui umas 3 vezes o nome do Flávio Augusto. Bem, o Flávio Augusto hoje é um dos grandes líderes empresariais, criativo ao extremo, né, faz parte, tem vários projetos ligados à venda, a empreendedorismo, enfim, né, não só no Brasil, mas também fora. E você faz uma mentoria com ele. Agora acho que a gente vai dar essa guinada na entrevista, pegando um pouco justamente essa tua visão de negócio. E aí, o que eu quero passar para quem está nos assistindo. Com toda essa experiência, Marcelo, do que você acumulou, do que você criou, formatou tua empresa, você falou também da parte humana, dos filhos, do pai, e falou que, e agora deu para entender que a tua essência, quer dizer, o teu porquê principal são seus filhos e a família. E por que a questão da mentoria? O que você está buscando com as mentorias na tua guinada profissional? Olha, o principal das mentorias é que eu vi que nem todo mundo tem a oportunidade que eu tenho. E a
como é que eu vou dizer assim, não é nem velocidade, mas a coragem. Há 3 anos atrás eu inventei que eu queria comprar uma mentoria do Flávio Augusto, ele nem tinha ainda. Mas eu queria entrar no Flex Club, ele tinha uns produtos, eu falei, eu quero conversar com esse cara, ele é bilionário, eu quero saber como é que ele chegou lá. Eu quero uma resposta dele. E eu tive coragem. E muitos me falaram, mas Marcela, você quer do lado do Flávio, não tem como. Eu entrei lá e ele perguntou, como é que é teu nome? Pegou meu crachá, Marcela, tava na frente dele, isso agora. O André até riu de mim, cara, isso é impossível, né? Eu falei, gente, você vai mentalizando, entendeu? O cara ficou ali na minha frente o tempo inteiro. Aí no outro dia ele falou, você é da casinha, né? E eu falei, isso. Eu falei, de Steel Frame. Eu falei, você acha que é um bom modelo de negócio? Não sei o que, não sei o que. Eu perguntei. Então eu tive coragem pra perguntar. Quem não pergunta, né, não tem resposta. Exatamente. Coragem pra estar lá. Coragem acho que é, né, vou dizer assim, Marcela, coragem. E eu vejo que muitas pessoas às vezes não têm a coragem e a oportunidade. Porque demanda tempo, demanda muita coisa isso. E eu falei, por que não? Por que só eu? Por que não passar isso para as outras pessoas? Então acho que aí vem um outro porquê. O que eu deixo no mundo? Então, né, eu acho que se eu morrer amanhã... Aí é o que eu propósito. deixei, É um propósito. O que eu deixei para vocês? Se eu morrer amanhã, lembra? Pessoas morrem. Eu lido com isso o tempo todo. Eu sei que elas morrem. Então, e ninguém avisa com antecedência. As pessoas simplesmente se vão. E quem é você, né? Que tá na sua lápide, né? Quando você morrer. Então, a mentoria, ela veio baseada num propósito de elevar o mercado de trabalho da construção civil. Inicialmente foi totalmente voltado para a construção civil. Algo que eu falei, o mercado eu vendo projetos lindos e chega na obra, o pessoal não está preparado para atender meu cliente. Não tá. Então, Dourados, ele tem muito a evoluir ainda. Isso eu posso dizer porque eu atendo São Paulo, eu atendo fora do país, eu atendo em outros lugares do país, Nordeste, enfim. E Balneário Camboriú, eu tenho clientes hoje, obras, em vários lugares. E eu sei o que é um atendimento premium e o que não é. Então, eu sei o que precisa melhorar e eu entendo. Então, eu falei, gente, o negócio é o seguinte. Eu vou aprender tudo, vou passar para vocês. Tá aqui, né? Ali eu vim essa caminhada há 1 ano e meio. Acho que não 1 ano, né? Que eu fiz a primeira palestra, onde deu 250 pessoas. Aí, Vânia, né? Eu faço meus eventos. Aí, Vânia fala, meu Deus do céu, Marcela faz evento. Falei, Vânia, 50 pessoas, você é pequenininho. A hora que vê, tem um monte. A hora que vê, é o triplo. É o triplo de gente. Mas eu achei muito interessante, porque eu falei, cara, que legal. Que legal. Não sou só eu que tô buscando. Opa. Falei, o mercado de Dourados se movimenta. Percebeu, o mercado de Dourados se movimenta e quer melhorar. Tinha arquitetos, tinham designers, tinham empresários, tinham médicos. Tinham várias pessoas na minha palestra. E todos comentaram, falaram muito bem e aprenderam. E saíram de lá com uma bagagem. Então eu consegui entregar um pouquinho do que eu tinha. Hoje eu tenho alguns mentorados já, né, que estão caminhando comigo, de marceneiros, enfim, outras vertentes. E o pessoal, é gratificante você poder ajudar alguém, porque pra mim é tão simples, pra mim é tão óbvio algo, e pra esta pessoa não é. E esse empresário que às vezes está começando, ou que não tem essa oportunidade de estar ao lado de grandes, né, empresários fora, ele só quer saber, cara, como? E eu vou te falar, a melhor forma de você aprender a empreender, como diz o Flávio Augusto, é com outros empresários, né? Você não aprende isso na faculdade. E o pior erro, eu acho que o mais difícil é aprender no erro. E são pessoas que muitas vezes trabalham bem, tá? Eu tenho gente que trabalha muito bem. Eu realmente tenho mão de obra boa, não é um problema a minha mão de obra. O problema é que às vezes o marceneiro não sabe ser empresário. Às vezes ele não sabe me apresentar, mas Marcelo, eu perdi venda, mas você perdeu por quê? O que aconteceu aqui? Vamos pegar na sua mão, vem cá, vamos conversar. E é ali que a gente vai dando a guinada. Então, eu acho que assim, a gratidão do ser humano pra com você que tá transbordando. Hoje, pra mim, são coisas simples, mas pra aquela pessoa é a grande virada de chave, assim como o Flávio Augusto. Um negócio que ele me falou ali, eu falei, nossa, peguei. Vou fazer de Caio Carneiro, Jota, enfim, todos, né, muito bons, ou os outros que estavam ali. É a virada de chave para melhorar o teu negócio.
Os caras fizeram isso há anos atrás e estão bilionários. Então você precisa olhar que essa pessoa conquistou, onde ela tá, o que ela conquistou. Tem a ver com a minha marca, tem a ver com o meu produto, eu acho que primeiramente, né? E eu vejo hoje, eu fiz muitas mentorias ao longo desses 12 anos, muitos cursos, estudei. E se você me perguntar, você cresceu rápido, como você se tornou a maior do estado? Porque eu aprendi também com várias pessoas que também eram grandes. Então a gente vai mais rápido. Com outros empresários se anda mais rápido. Evita erros. Evita erros. E é o que vocês estão fazendo aqui? Evita isso é um erros. propósito, o que vocês estão trazendo hoje para Dourados é isso, olha, tem um empresário aqui, eu vou colocar a pessoa para falar para vocês, olha a oportunidade de aprendizado. Quantas vezes a gente não conversou, nossa, Dourados não tem evento, Dourados não vai. E hoje vocês vêm trazendo, né, celebrar também pessoas que... E o mercado vai indo, gente. Dourados é muito pequenininho, Dourados não tem 100 anos, Dourados é um bebê. Tem muito que crescer. É um bebê, Dourados está começando, vai. E nós que estamos aqui, eu falei na palestra sobre isso. Cara, você já tá aqui. Se você não se movimentar, vai chegar alguém de fora e vai te engolir. Literalmente. E depois não adianta reclamar que o mercado tá ruim. Tudo bem, nós estamos num momento nível Brasil e nível Dourados difícil. Porém, muitos têm destaque, outros menos. Então, quem é você dentro dos principais? Então, onde você quer estar? Então, se você ficar na retaguarda, você vai, colhe e planta. Quer ser lembrado ou quer ser esquecido? É básico. Marcela, ainda falando sobre esse seu convívio, né, com estes grandes empresários, que é o Flávio Augusto, o Joel J, Caio Carneiro, existe algum ensinamento deles que você trouxe hoje que virou uma filosofia de vida para você? Existe. Eu acho que assim, o que eu mais posso passar para empresários, e foi uma sacada master, são várias, mas eu vou entregar algo aqui, tenha, e se você começar a perceber, você vai ver que as grandes empresas têm isso. Tenham um setor comercial, tá? Seja uma empresa de vendas que vende projeto, por exemplo, no meu caso, sabe? Seja quem faz... Dourados, ainda por ser cidade pequena talvez, a gente tem muito ainda o dono vendendo. Se eu não tiver lá, não vai andar. Se eu não tiver, não funciona. Não, eu vendo melhor que todo mundo. Eu sou o bambambam. Não. Tenha uma equipe de vendas. Nada é tão importante na sua empresa do que vendas. Se você não souber vender, você pode ter o melhor produto, os melhores processos de, atendimento. Seu atendimento pode ser ótimo. Se não entrar ninguém no seu estabelecimento, não vai dar. E vendas offline. Eles falaram uma coisa muito... Você vai ficar dependendo do Mark Zuckerberg? Tipo, e foi uma coisa que eu pensei muito. Venda no tete-a-tete. Você perguntar pro Flávio Augusto como é que ele vende a ligação. E ele pede indicação. Ele colocou isso, então. Coloca. Ele é totalmente indicação. E é interessante porque nós estamos no mundo digital. E ele fala, o Zuckerberg é parceiro e tal, mas saiba vender pessoalmente. Ele falou muito, né? Eu acho que ele fala que até a porcentagem, né, das vendas da empresa dele, acho que do digital é apenas 10%. 10%. Ele falou que ele não paga coisa. E ele fala, e eles colocam. Isso tem um estudo já, não só dele, tem um estudo Coitado do Mark. Coitado do Zuckerberg. A televisão, antigamente, era caro, né? Você fazer uma propaganda na TV. E o Instagram, ele vai para a mesma vertente. A internet... Hoje já vem, né? O patrocínio já ficou bem caro. Já ficou bem caro. E daqui pra frente, cada vez vai ser mais caro. Então, assim, eles disseram, né? Da guinada, vocês têm 5 anos. Daqui 5 anos, vai virar o preço da televisão. Então, ou você faz agora e... O que sempre vai funcionar? Indicação. Isso nós estamos falando de um cara bilionário que não mora no país, que tem empresas no país, tem empresas em Miami, tem empresas em todos os lugares, são várias. E que tem recurso para investir milhões em mídia. E ele fala que o melhor investimento... Ele liga. É a conversa. É a conversa, é o relacionamento. Para vender o Caio, se você for comprar uma mentoria, o Caio aparece ele fala com você. Assim, então você... E o Flávio vai muito nisso, você sai do operacional. O que é isso que ele diz sempre? Cara, você tem que ser vendas, você é o comercial da empresa. Mas você tem que ter uma equipe comercial batendo meta. E aí, o que você tem que fazer? Estruturar. Então, assim, eles me ensinaram a estruturar
o comercial, 7 passos, né, que eles falam. Eles ensinaram a estruturar comercial, a fazer toda uma visão para isso. E muitas vezes o empresário, ele é a última coisa que ele olha para o comercial. Eu ouvi uma fala do Flávio Augusto que eu achei bastante interessante, inclusive a gente já falar aqui nesse ponto, que ele fala que o empresário que investe só no digital está deixando dinheiro na mesa. Que o digital é só mais um canal de vendas. Exato. As pessoas pensam que é o único. É o único. Né? Porque, claro, se popularizou muito, principalmente na época da pandemia, digital, venda online, cresceu muito. Mas é apenas um canal de vendas. Exatamente. Hoje eu coloquei para minha mentorada, eu falei para ela assim, você tem que visitar tantas pessoas, e ela falou assim, não, mas eu tô postando. Eu falei, mas tá, você vai patrocínio, o cara vai entrar no seu Instagram e vai ver o quê? O quê? Cadê? Cadê a página? Cadê a estruturação? Cadê isso aqui? Eu falei, então você primeiro prepara, né, para depois entrar. O digital, ele é muito bom, ele é aliado, mas ainda funciona ainda do mesmo jeito que sempre funcionou, a indicação, tete a tete, e nesses eventos que vocês proporcionam, né, esse network. Fazer relacionamento, relacionamento. A minha empresa não vende, mas você foi em algum lugar, você está nos lugares? Não. Meu filho, daí você me ajuda a te ajudar, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil. Você ganha na Mega Sena, mas joga pelo menos. Não é? A gente teve evento agora, a exposição de drones, né? Sim. Era 7 horas, o André foi levar as crianças. O André estava lá. Tava lá. Eu falei, ele falou, não, eu vou pra empresa trabalhar. Eu falei, que empresa, meu filho? Vai pra exposição agora. A Vânia acabou de postar aqui, ó, tá tendo evento, todo mundo lá. E aí tinha um amigo nosso vindo de Campo Grande pro evento. Sim. Então, aí, olha só a oportunidade de negócios. Como ele fala lá um pouco mais drástico, ele fala, vocês estão sentados, pedindo esmola, sentado em cima de uma pilha de dinheiro. Você tá lá no lead do Instagram. Primeiro que às vezes, cara, entender o negócio, o posicionamento do teu negócio, quanto é o ticket do seu produto, o ticket médio. Cara, o teu cliente nem tá no Instagram. O meu cliente, eu tenho muito lead do Facebook. Todo mundo fala, você usa o Facebook? Eu falei, mas é claro, gente. O meu cliente adora o Facebook, o cliente mais velho. O meu cliente às vezes é uma idosa, o cliente... Exatamente. Então eu tô no Facebook, eu tô no Instagram. Eu por exemplo, não uso no TikTok. Para mim, empresa, pro meu produto não faz sentido. Então, qual dessas... Aí a gente tem Spotify, a gente tem, né, podcast, outras. Existem... Vários canais, né? Muito canal, gente. Aí a pessoa fica só no Mark Zuckerberg ali, coitado. Agora vamos lá. Da designer, Marcelo Esperotto, vou fazer uma linha do tempo aqui. Marcelo Esperotto, Piena, agora uma nova vertente. Mais empresária, menos designer. Empresária com bom gosto. Tô certo? Mais empresária, menos designer. Qual que é a proporção que estamos hoje entre empresária, designer, mentora? Como que você quer ficar essa proporção daqui para frente? Em percentual. Hoje, em relação à Piena, né, eu me torno ali CEO, eu ainda dou todos os treinamentos para as minhas equipes de como atender o cliente. Ainda falo muito sobre o projeto, mas como elas são arquitetas, e eu adoro dizer isso para elas. Quando elas falam, mas eu tô com dúvida, eu falei, vocês são arquitetas, gente, eu nem me formei. Eu adoro falar isso. Vocês são melhores do que eu. E isso é bacana, né? A gente olhar sempre pra tua equipe e enaltecê-las. Falo muito isso pra elas. Eu falei, gente, vocês têm que saber, Eu falei, eu? Eu falei, nem disso eu entendo. Então eu falei, mas de estratégia, mas peraí, vem cá que eu vou te dar uma estratégia que sensacional. Então hoje eu coloco muito como, né, ali à frente da Piena, né, fazendo comercial da Piena. E como mentora, hoje eu venho aí estudando mais. Eu acho que antes de vender alguma coisa, a gente precisa se tornar boa naquilo. Então, eu tô estudando tanto porque eu quero passar a excelência. A Marcelo Esperotto vende excelência e sempre vai vender. Isso faz parte do meu brand, da minha marca. Eu gosto de entregar sempre o meu máximo, né, dentro do que eu posso e do que eu consigo. Muitos falam, né, você só tem que saber 1% a mais do que o outro. Mas eu gosto de poder entregar mais do que o 1%. Por isso, tanta busca por conhecimento, nada em vão. Então, eu me vejo daqui 10 anos, como eu te falo, eu sempre estudo 10 anos à frente. Passa rápido. Passa rápido, eu não olho hoje. Eu jamais estou olhando agora, eu estou sempre na frente. Já me falaram uma vez, você nunca para. Eu falo, não. O dia que eu parar é porque eu desisti de viver. Então, eu tô olhando 10 anos à frente, eu me vejo hoje mais como mentora, palestrante. É uma vertente que está abrindo caminhos para mim de uma forma muito natural. Isso aconteceu de forma tão natural e foi muito incrível. Não foi forçado. Não, foi natural. É uma coisa doida isso aí. É uma coisa, vai entender, né? Acho que é propósito de vida mesmo. E a Piena tá aí, o grupo Piena tá consolidadíssimo. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu criei dentro da Piena.
o quanto as meninas se importam com os clientes, assim como eu, e eu quero criar gerações à frente. Gerações de arquitetos e designers que queiram entender Marcela, eu quero saber como você enxerga o ser humano e o que eu posso melhorar no meu escritório hoje. É esse o meu objetivo, não ter gerações aí mais novas, pessoas que estão se formando agora, que vão se formar com os meus filhos, talvez. E, né, eu acho que me tornar mãe trouxe ainda mais essa Marcela educadora, essa Marcela que quer deixar um mundo melhor para os meus filhos também. Então isso também é para os meus filhos. A construção civil, melhorar a construção civil, falar sobre steel frame, estudar novos produtos, trazer para Dourados, falar sobre o que mais a gente tem hoje, porque a gente fala, né, a construção civil ela é muito poluente. Eu tenho 2 filhos, como vai ser daqui 10, 15, 20 anos, o que eu tô deixando de marca? Então o que eu puder fazer, não dá para mudar o mundo, mas dá para mudar quem está em torno de mim, e vocês estão proporcionando também, né, aqui a vinda a esse podcast para também passar isso para os telespectadores de vocês. Marcela, você falou aqui algumas vezes sobre os filhos, falou sobre o André, o seu esposo, e vocês trabalham juntos, né? Como equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, já que vocês trabalham juntos? Você consegue conciliar bem e o relacionamento com os filhos dentro da sua vida profissional? Eu falo que o André, ele é meu primeiro mentorado, né? Caso número 1, case número 1. Aí, vai dar uma melhorada boa, né? Você viu? Eu vi, tava lá no evento, 7 horas da manhã. Tudo organizado, eu falo pra ele, eu falo primeiro design, meu. Mas eu acho que dentro de casa, a gente sempre sabe, né, eu como cristã, eu sou mãe, antes de qualquer coisa. Eu sou esposa, eu sou mãe. E depois, né, a gente é designer, a gente quer sempre... Mas eu sempre sei que eu largaria tudo, se você verdade, mas você largaria tudo. Com certeza, não tem dúvida sobre isso. E eu acho que... Eu falo muito isso para muitas pessoas quando me perguntam sobre trabalhar junto com o marido. Eu e o André, a gente tem, né, a vertente sempre tá andando junto, mas quando só estou onde estou, porque o André está comigo. E seria muito difícil estudar tudo isso sozinha. Então, o André me acompanha, né, nos eventos também. Vocês falam de trabalho em casa ou não? É só no escritório? Eu trabalho 24 horas, inclusive à noite. Em casa esse assunto deve ser muito trabalho. Não, a hora que você vê, de repente eu tô vendendo. De repente. É assim. É natural pra mim. Eu nasci vendedora, eu nasci assim, então a gente conversa. E o André também, ele tem essa vertente, então a gente gosta de atender bem os nossos clientes. A gente gosta de nos doar para os nossos clientes, né? E... Olha, é natural, então. É natural, Então a gente fala, tem um momento dos filhos, Olha, eu não sei se tá certo ou se está errado. Muito difícil como mãe dizer isso, eu ainda tenho bebês, né? Não cheguei na fase ainda de adolescência para saber. Mas a nossa energia, ela é bem grande. Então a gente chega em casa, ainda brinca com os filhos, roda em cima da cama, eles pulam, eu brinco com a Rafaela Batezini, né, que eu tenho uma cama da Natuza, eles pulam de cima da cama, sobem no negócio. Eu falo, a cama é ótima, Rafaela, eu vejo a cama dela assim, meus clientes. Eu falo, essa cama é uma beleza. As crianças de pula-pula, elas aguentam o Antônio e o Henrique, aguentam qualquer coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, indo pro final, né? Não é que seja o final, mas é indo pro final. Para o final. Você já falou aqui de uma visão de futuro, né? Que é uma tendência você usar essa experiência que você acumulou e que está acumulando em ensinar e colaborar com as pessoas num futuro próximo que já está chegando. Isso tem a ver também com a parte da consciência, né? Que você deixou muito bem claro. A tua consciência profissional e consciência como mãe, como família. E você está mirando alguma coisa de expansão profissional que não seja só em Dourados, não que Dourados seja pequena, mas eu sei que já tem projetos, mas nessa nova vertente, olhando para fora? Sim. Como eu disse, sempre faço muitas estratégias. A Piena, ela está para um desenvolvimento internacional. Esse é o objetivo do Grupo Piena. Ela tem potencial para atender Dourados, Brasil e internacionalmente. A Piena, ela tem muito potencial, é uma equipe excelente, assim, não tenho o que falar. Um escritório grande onde conseguimos atender, né? Temos ali um
braço que está indo, já estamos em estudos. Teremos aí no futuro próximo, mas eu venho estudando o mercado financeiro no todo, tá? Não só Dourados, né? Projeto, graças a Deus, a gente consegue, né? É escalável, porque é um bom modelo de negócio. Porque ele... escalável, já aprendeu com o Flávio Augusto aí, ó. Ele é um bom modelo de negócio. E então, sim, temos aí grandes expansões. A minha mentoria também, né? Como palestras em São Paulo, que é uma das coisas, né? Que aí já vai... Isso aí já tá próximo, né? De tá acontecendo. Grandes parcerias com outras pessoas, outras vertentes, até outros ramos de empresários. E é isso que eu vejo, que você me perguntou no começo ali, que eu achei importante, nos próximos 10 anos, né? Mais ou menos, eu sempre olho os próximos 10 anos, eu falo onde que eu quero chegar. Então, estratégia a gente faz todo dia. E já que estamos falando de futuro, então, o que ainda move a Marcelo Esperotto e o que ainda falta você construir? Nossa, falta muita coisa. Eu queria um avião, né? Veja bem. Fica mais fácil. Tem um avião. Talvez se o Flávio Augusto me convidar para no jatinho dele. Não, o que me move hoje eu acho que assim, eu não gosto de guardar as coisas pra mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me doar. Então o que me move hoje é o que eu posso melhorar no mundo, o que eu posso deixar pro mundo, pros jovens, para as pessoas que eu falo muito para as mulheres também, né, que não querem ser mãe, têm medo de ser mãe por conta da empresa, ou enfim, sei lá. Eu vejo hoje os jovens, né, tem muito esse medo de casar, de ser mãe, como é que vai ser minha vida, meu Deus do céu. Eu falo, vamos, vem, pula que tá quietinho. Mas eu defendo muito a família, isso me move, eu sou uma pessoa extremamente de fé. A gente teve a revista Celebrar que em falei comum muito dos nossos convidados, né? Muito sobre fé, então Deus, ele me move acima de qualquer coisa. Se eu puder falar em nome dele, eu falarei por 1000 anos até onde eu conseguir. Então, aonde eu puder deixar um pouquinho do pedacinho de tudo que eu passei, eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, mãe, não tem como passar por tudo que eu passei e ser a mesma pessoa. Não tem. É impossível ser a mesma pessoa diante de tudo isso. E pior seria se Deus me desse tantas experiências, tantas oportunidades e tantos milagres e eu me calasse diante da graça. Então, transbordar é agraciar a Deus, dizendo, usa-me, né, que eu vou transbordar. Tanto que o que eu falo hoje no Instagram não é cobrado, eu tenho coisas aí, eu entrego, a pessoa, se ela me parar na rua, eu entrego. Eu não tenho, não vou te entregar. Não existe isso. Existe só um propósito, uma vontade de ajudar ao próximo. E são formas, né, de ajudar. Hoje o que eu posso ajudar é com o meu conhecimento. Então, que venham a mim as pessoas que buscam crescer e queiram se doar também, né? Eu acho que você quer entregar aquilo bem feito pro teu cliente, você se importa. É uma das coisas que eu olho muito na minha mentoria hoje. Quem são os meus mentorados? Você realmente se importa? Você tem certeza que você quer isso? Quero. Então vem comigo que eu vou te ensinar com base na fé de Jesus, como foi, e sempre falando sobre isso, eu não me importo de falar. Vocês me perguntaram se eu tinha medo, né, de ser criticada. Fala, eu não gosto muito de ser criticada, não é uma das minhas qualidades, não. Mas se tem algo que eu não me importo em falar, mesmo que me critiquem, é sobre Jesus. Eu não me importo de falar, eu encho a boca, eu falo sobre maternidade de boca cheia. Quando fala, você quer ter outro filho, você tá louca? Eu falo, mas Deus mandou eu multiplicar, não tô multiplicando, qual que é o problema aqui? Ué, mas é claro, com responsabilidade, né, sempre. Então eu acho que é isso, eu acho que é falar de Deus, ele me move e eu não me importo, né? Jesus foi. Quem sou eu na fila do pão, né? E hoje uma pessoa que queira buscar você como mentora, você atende empresários, profissionais da saúde, existe algum público específico ou não? Hoje eu atendo qualquer pessoa que queira abrir uma empresa, diante disso ela pode estar na nossa esteira de produtos, né? Onde ela pode ter uma consultoria,
Assim, ela pode caminhar com o Grupo Piena, com as arquitetas responsáveis pelos projetos, designers, engenheiros. Então não precisa ser necessariamente também da área. Não, é porque eu já tendo todos, né? Então, assim, eu abrangi muito a mentoria, porque teve muita busca. Então, quem eu puder ajudar até. A mentoria, ela é voltada para posicionamento de marca. Isso é o que eu domino. É o posicionamento de uma marca. Alto padrão é o meu mercado. Eu tenho facilidade, porque é um mercado onde eu já opero há muito tempo. Então, a mentoria ela é voltada para isso. Como atender o mercado mais exigente. Será que o teu produto ele realmente está criando a expectativa do teu cliente, né? Muitos falam, o cliente não quer pagar. Eu falo, o problema não é o dinheiro, o problema é o que você está entregando para ele. Então, acho que o dinheiro está na mesa, né? Eu acho que o dinheiro, ele existe e existem pessoas que buscam, imagino vocês também, alguém que possa te entregar a solução. Por que não? Né? Porque eu contrataria uma, você vai resolver meu problema? Vou. Então, como vender este produto? Como se posicionar no mercado? Como fazer uma bela apresentação, né? Como vender e como aumentar o seu leque, né, de produtos. A gente estava na mentoria, tinham pessoas ao meu lado que me perguntaram, né, vendiam computadores. E ele falou, eu vendo para gamers. Aí eu olhei pra cara dele e falei, gamers? Eu falei, mas quem que é teu público? É tipo jovens? Ele foi adolescente. Eu falei, coitado. Eu falei, mas ele queria escalar, ele queria ganhar mais dinheiro. Eu falei, não, mas aí você tá no público errado, aí eu não faço milagre. Eu falei, por que você não vende para arquiteto? O arquiteto tem que ter uma máquina. Por que arquiteto tem TI? Eu não vi sem TI lá dentro da Piena, né? Então por que você não vem? Cara, ele olhou pra mim e falou, meu Deus. E uma coisa óbvia pra minha cabeça, entendeu? Aí ele falou que eu quero numa palestra tua pra fazer um network com o teu público. Então ali a gente começa a criar o clube, né? Hoje a gente vem pra formar esse clube de relacionamentos. Que é uma coisa que, né, acho que eu venho celebrar trabalho. Exato, é fazer um clube de relacionamento, juntar as pessoas, né? E com isso, dentro da mentoria é onde, né, a gente fala sobre negócios e o mercado, aí a mentoria eu tive que até dividir por setores, alguns setores eu dividi por conta, mas a ligação é legal, por quê? Porque dentro da mentoria não é douradense só. Mas tem gente de São Paulo, porque eu conheci gente lá. Aí tem gente do Paraguai, tem gente de Balneário. Então eu tô com pessoas de vários lugares e é aí que a troca realmente acontece. O que você tá fazendo no teu negócio que eu não posso trazer pro meu, né? Acho que é a pergunta de milhões essa. Que é a conexão. Que é a conexão. Conexão e olhar ali as afinidades possíveis. Exato. Marcela, a gente tá quase encerrando, mas assim, a gente sempre faz uma leitura, né? Agora, uma leitura que ficou muito clara aqui, e a Ivânia já puxou esse fio. Todos que passaram aqui até agora, né, têm uma coisa em comum: a fé. A fé. A fé. Então, e nós só entrevistamos pessoas aqui de sucesso, e aí a gente já tira uma conclusão, antes de concluir os outros entrevistados, que a fé é um grande elemento para quem tem sucesso. E quando a gente fala de sucesso, é bom deixar bem claro que não é soberba, que não é se achar, que... Enfim, não é só financeiro, Não é só financeiro. E o que é bacana, eu não te conhecia antes, né, de fazer a minha aliança aqui, né, de parceria com a Ivânia. E quando eu conheci você naquela entrevista, naquela prévia que nós fizemos, eu falei pra Ivânia... Eu falei, menina, né? Que menina porreta, né? Eu falei, cara, ela vibra, né? Então foi aquela impressão que eu tive lá, e hoje eu tive uma outra impressão. A impressão de que você é realmente porreta. A parte porreta continua, tá? Mas hoje a gente pôde descobrir aqui um pouco da tua essência, né? Da tua fé, do teu propósito como mãe e do teu propósito como ser humano. Sim. Então isso ficou muito claro pra gente hoje. O que motiva a Marcela Esperotto. E foi um privilégio muito grande hoje descobrir mais de você como pessoa e, claro, explorar o teu lado profissional. Foi muito bacana mesmo. Obrigada, gente. Marcela, a gente agradece imensamente a sua participação. Eu acho que fica muito comum para quem está nos assistindo, muito natural, na verdade, o porquê do sucesso desses empresários que passam por esse sofá. Né? Então, a gente viu aqui uma
uma qualidade, né, em comum, digamos assim, que é a fé. E pilar, né? Um pilar. Um pilar. E eu vi em você também uma inquietude, né? Uma mulher inquieta, que não se acomoda, que sempre busca transbordar o conhecimento que você traz, né? E a gente agradece muito a sua participação. E eu tenho certeza que esse é só o começo da sua carreira, que você ainda vai crescer muito, que você ainda vai voar muito, que você ainda vai construir muito. Obrigada aí por fazer parte deste projeto com a gente. Obrigada pelo convite, adorei. Sucesso para vocês, que vocês continuem transbordando assim também aqui em Dourados e trazendo cada vez mais conhecimento para todos. Fechamos mais um, Fechamos mais um, né? Eu sabia que ia ser bom. Eu também sabia. Na hora que eu conversei lá com a Marcela, falei, vai ser bom essa entrevista. Bem, e Evânia, fechamos mais uma edição com a graça de Deus, e eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros que sempre estão com a gente e que têm essa visão do que a Marcela falou aqui hoje. Visão empresarial, visão de posicionamento, e sabem a importância disso. Colmeia Imobiliária, Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, Ademicon, Piena Live Solutions, São Bento Incorporadora. E também aos amigos da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, a Mude Imobiliária, a Wicca Select, a SFT Imobiliária, a Marquesana Marcas e Patentes e a eForte Incorporadora. Marcela, mais uma vez obrigado. E logo a gente vai fazer uma outra entrevista com você, já na tua parte de mentoria. Fechado? Fechado. Fechado. Evânia? Isso aí, meus amigos, compromisso. Obrigado, tá? Até a próxima. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Vitrine de negócios chegou pra quem construiu.